Os irmãos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos felizes por estar aqui com os irmãos para que possamos estudar mais um pouco do nosso livro A História da Igreja, um livro muito interessante no qual nós temos aprendido muito sobre a história da nossa igreja, a história da igreja em geral. Chegamos então na unidade 2, que traz por título A Idade Média, Declínio da Igreja Romana, né? Já na introdução, nós fizemos questão de anotarmos aí que nós estudaremos a igreja na Idade Média, um período marcado pela relação entre a igreja e o Estado, né? A igreja e o Estado, muitas vezes, em muitos momentos da Idade Média, se confundiram, né? Nós conhecemos, então, aí um processo de desvio moral da igreja e o surgimento e ruptura, né, com a igreja grega. Houve, de um lado, a Igreja Latina, a Igreja Católica Romana, de outro lado, a Igreja Grega, que conhecemos como Igreja Ortodoxa, ok? Vamos estudar, então, creio que vai ser um capítulo bastante empolgante. Antes, porém, nós vamos falar um pouco sobre o islamismo, né? A Igreja Cristã, como que ela reagiu com o surgimento do islamismo. O islamismo impactou profundamente, o surgimento do islamismo impactou profundamente a igreja cristã, né? Na Idade Média é um conceito assim, muito desvalorizante, criado por autores do Renascimento, né? Ou assim, alguns autores eles colocam a Idade Média como se fosse uma idade pouco produtiva, uma idade morta, uma idade negra, né? Como alguns falam, a Idade das Trevas. Nós, historiadores mais modernos, discordamos que fosse um período ou que seja um período de trevas. Há sim um período de abusos, um período de grandes desvios, mas que não pode ser configurado como um período de trevas. Houve luz nesse período, houve pessoas muito importantes que fizeram tiveram grandes influências sobre a igreja, tá certo? Então, esse renascimento de Legove, por exemplo, e de outros autores que colocam a Idade Média como uma idade tenebrosa, ela parece que lança trevas sobre um período para jogar luz sobre o seu período, tá certo? Mas isso aí resulta, esse nome, né, de Idade Média, ou um período mais triste, foi cunhado como um termo que resulta da vontade dos humanistas italianos desde o século XIV, né, de retomar as fontes da antiguidade, de voltar a uma idade clássica, né, um momento clássico de pureza e autenticidade filológicas, ok? Então, por isso nós vemos cunhado aí essa ideia de medievo como sendo um período mais tenebroso. Bom, a igreja, no início da Idade Média, como que a igreja se comportou, né? A chegada da Idade Média ela foi precedida por um longo período de quase 5 séculos de instabilidades e incertezas, né? Um período em que pouco se tinha poder. Os monges e abades eles se uniram com os padres e o bispo em busca de um poder, né? Já no campo político, muitos líderes eles se levantavam, porém não eram lideranças duradouras, lideranças que gozavam de grande poder. Pelo contrário, gozavam de pouco poder. Era bem diferente de outrora, em que tinham grandes imperadores que dominavam, que tinham poder. Nesse período, o poder ele não era um poder tão absoluto, não era um poder tão grande, e os reinos, os governos eram pouco duradouros, tá certo? O Antigo Império ele caiu em 476 depois de Cristo, e aí então ficou a deriva, né? Até o 9º século, mais ou menos, ficou a deriva. No 9º século é que passou a ter um poder realmente quando Carlos Magno chegou ao poder, ok? Bom, as realizações então de Gregório Magno, né? Nesse período, a tradição da Igreja Católica ela foi moldada por Gregório Magno
e por nomes muito importantes, podemos dizer assim, por 4 nomes importantes, né? Além de Gregório Magno, teve Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, que cunharam muito sobre a doutrina da Igreja Católica. Gregório é considerado por diversos historiadores, ou pela maioria dos historiadores, o último dos pais da Igreja, né? Daqueles pais que nós já estudamos, a patrística, e ao mesmo tempo o primeiro papa e teólogo medieval, né? Porque ele faz exatamente essa ponte entre o período da patrística e o período já em que o papado se inicia realmente, por assim dizer, né? Entre as realizações, as grandes realizações de Gregório, nós podemos aqui destacar. Primeiro, ele promoveu a primazia da Sé Romana sobre as demais Sé. Então, a sede, a Igreja Católica em Roma passou a ter poder sobre todas as demais. Ele defendeu, cunhou essa ideia e defendeu essa ideia que a Sé Romana estava sobre todas as demais. Seria a primazia da Sé Romana sobre as demais. Ele também forneceu um conjunto de diretrizes que tinham por objetivo padronizar, né, as ações dos bispos da igreja. Porque cada um agia de uma forma, e ele então veio a impor, né, as diretrizes para que pudesse moldar a forma de agir dos bispos. Ele também promoveu um grande esforço missionário em meio às tribos bárbaras e na região da Grã-Bretanha, né? Principalmente na região sul da Escócia, na região da Inglaterra. Ele fez grandes esforços para que esses povos pudessem ser evangelizados, né? Promoveu também crenças e práticas referente a coisas que hoje são muito praticadas na Igreja Católica, como por exemplo a veneração aos santos, as penitências, dias festivos. Ele que criou isso e enfatizou muito bem isso. Também enfatizou a existência do purgatório, que é uma crença católica que nas igrejas evangélicas, assim chamadas como igrejas protestantes, não se tem essa crença, tá certo? Ele defendeu a missa como um ato de sacrifício. Para ele, a missa era um sacrifício, assim como existia o sacrifício feito pelos sacerdotes durante a realização da missa. Era um sacrifício que as pessoas faziam diante do altar de Deus. E defendeu, por fim, que para que se alcançasse a vida eterna, para que se tivesse a vida eterna, para que a pessoa pudesse ser salva, ela deveria ter uma vida muito semelhante à vida do monge, né? Uma vida de restrição, uma vida de simplicidade e assim por diante. Essas são algumas contribuições de Gregório Magno, que foi muito importante para cunhar, para dar uma roupagem, para dar uma uniformização da Igreja Católica até então, já que não existiam ainda diretrizes bem moldadas para isso, tá certo? Diante dessas situações, nós vemos no item 1.3 aí o nascimento de Maomé e o surgimento do islamismo. O termo islamismo significa submissão, né? Submissão a quê? Segundo o Islã, submissão ao único Deus, que é Alá, né? O islamismo, então, ele foi fundado por Maomé, que ele era um profeta reformador. Ele nasceu na cidade de Meca, na Arábia, hoje conhecido como Arábia Saudita, mas na época era apenas Arábia, no ano 570 depois de Cristo, ok? Quando ele começou a pregar, ele sofreu bastante perseguição, porque ele pregava que existia um só Deus e que não podia ter idolatria, que esse único Deus era Alá e não podia ter idolatria. O fato dele pregar contra a idolatria revoltou os comerciantes e muitas pessoas da cidade, porque a venda de imagens e a adoração às imagens, ou seja, a cultivação da idolatria, era uma fonte de renda muito importante, né, para a cidade da Meca. Aí o que acontece? Cidade de Meca, melhor dizendo. Aí o que acontece? Ele chegou lá pregando, e aí os comerciantes, vendo que ele estava colocando em risco os seus negócios,
começaram a perseguir ele e fazer com que ele tivesse que fugir da região, ele tivesse que sumir de lá, tá certo? Isso, meus queridos, fez com que em 622 ele então fugisse, se estabelecendo na cidade de Égida. A cidade de Égera fica bem ao leste então dessa região. Nessa região ele começou a exercer uma certa liderança mais política, conquistou algumas tribos na região e tal, e após conquistar essas tribos, ele aproveitou esse seu poder secular, né, que foi se espalhando com uma fama de conquistador e tal, e todas as tribos que ele conquistava, ele impunha a sua religião, né, de forma exatamente assim, obrigando que as pessoas aderissem ao islamismo. Bom, Maomé então retornou muitos anos depois, agora já como um grande conquistador e tal, ele retorna então para a cidade de Meca, e agora com grande êxito, né, por causa das conquistas que ele tinha feito nas tribos árabes, ele foi impondo então a sua religião a cada uma dessas tribos, e assim foi crescendo o islamismo. Era exatamente dessa forma, o islamismo era imposto por força. As pessoas elas tinham o poder de aceitar entre o islamismo ou a morte, uma das duas, né? Quando ele morreu em 632, então Maomé foi considerado um profeta e governador reconhecido em toda a Arábia, ok? Assim foi que ele fundou o islamismo. As conquistas do islamismo após a morte de Maomé foram fenomenais, né? Foram muito grandes. A expansão muçulmana na parte ocidental do continente, por exemplo, ela só foi contida por causa de Carlos Martelo, né, rei da França, que em 732 ele conteve o avanço muçulmano lá na cidade de Tours. Senão, eles tinham avançado ainda muito mais. A igreja, porém, havia sofrido já grandes perdas, né? Alguns povos tiveram que resistir ao Islã através de espada e sofreram com isso. Em algumas regiões foram anexados, os muçulmanos até permitiram que alguns habitantes praticassem a sua fé, né? Mas isso era raridade, né? Por volta de 750, a Era da Conquista acabou com os muçulmanos influenciados pela cultura grega, né? Puseram-se então a construir esplêndidas civilizações, cidades maravilhosas e tal, e essa civilização muçulmana foi centralizada na cidade de Bagdá, ok? No entanto, o islamismo deixou marcas na cultura e na religião da Europa. Foram eles, por exemplo, que despertaram a filosofia de Aristóteles por meio da tradução dos seus escritos, né? Eles fizeram as traduções, europeus leram, ficaram encantados e isso influenciou e muito a cultura europeia. Eles ainda têm alguns dos seus mandamentos, ordenamentos do islamismo, como por exemplo, há um só Deus que chama Alá. Todos os acontecimentos, seja eles bons ou maus, estão pré-ordenados por Alá, que é Deus. A multidão de anjos, há multidões, na verdade, de anjos bons e maus, que são invisíveis e que estão constantemente em contato com os homens. Esse terceiro item, esse que eu acabo de citar, ele é importante para o islamismo, porque segundo eles, foi o anjo Gabriel que citou a verdadeira lei, que seria o Alcorão. Citou diretamente para Maomé, tá certo? Deus, ele, segundo eles, né, o quarto ordenamento deles, diz que Deus fez revelações do Alcorão em mensagem transmitida ao profeta Maomé pelo próprio anjo Gabriel, coletadas após a sua morte. Coletadas após a sua morte. Esse é um grifo que eu faço aqui para que os irmãos reflitam sobre isso. Realmente é possível você coletar alguma coisa após a morte de alguém? Alguém pode falar alguma coisa, revelar alguma coisa, tá certo? Então, segundo nós, cristãos, isso é impossível.
Após a morte, não há mais ciência, dizem Eclesiastes, ok? Não há mais conhecimento. Bom, mas enfim, esses são apenas alguns detalhes. Vemos aí que o terceiro ordenamento serve para embasar o quarto ordenamento, que é Gabriel passando as mensagens para Maomé após a sua morte. Deus, segundo eles, o quinto ordenamento, Deus enviou profetas inspirados aos homens. Dentre eles, existem alguns profetas que se destacam, como por exemplo Adão, Moisés e o próprio Jesus Cristo, que não é Deus, é apenas um profeta segundo o islamismo, tá certo? E existe vários ordenamentos, como o ordenamento que no futuro haverá ressurreição final, haverá um julgamento e o céu e o inferno para todos os homens, tá certo? Independente do homem querer ou não. Então nós precisamos guardar isso aí. Maomé utilizou de estratégias de guerra para conduzir os árabes na conquista dos incrédulos, né? Apresentou, conforme eu já falei agora há pouco, apresentava às tribos que ele conquistava e a todo o país uma oportunidade de escolher entre aceitar o islamismo ou a morte. Se não aceitasse o islamismo, morte, tá certo? Então os muçulmanos eles cresceram muito no Oriente Médio, no Oriente Próximo, dominaram a Palestina, a Síria, o antigo Império Greco-Romano, né? Com exceção de Constantinopla, ele também foi dominado, se estendeu da Pérsia até a Índia, ok? Eles se estabeleceram ainda no Egito, no norte da África. A maior parte da Espanha e da Europa Ocidental foram dominados por eles e foram contidos apenas na França por Carlos Martelo, conforme eu falei para vocês, comandando o rei Carlos Martelo comandando o exército francês. Enquanto o islamismo crescia, se espalhava nessa velocidade imensa, a igreja se ocupava em estabelecer e manter questões doutrinárias que lhe era conveniente, né? Conforme a sua conveniência, a igreja então ficava ali criando ideias, criando doutrinas, criando questões que lhe eram convenientes. Enquanto o islamismo apresentava também, veja só o tempo que a igreja perdeu enquanto o islamismo crescia. Enquanto o islamismo ele apresentava uma religião simples, de fácil compreensão, uma igreja que o povo conseguisse entender, a igreja apresentava um evangelho carregado de mistérios, de elucubrações, de invencionices, né? Que dificultava a compreensão do povo. Parte do povo não conseguia compreender, eram muitos dogmas, muitos mistérios, muito ritualismo, muita coisa que foi complicando a mente do povo, tá certo? Principalmente com questão da adoração de imagens, né? Muitas imagens, muitos santos, um santo para cada causa, essas coisas complicavam para o povo, enquanto a igreja ia instituindo essas imagens, esses santos, o islamismo, por sua vez, ia destruindo as imagens. Eles eram iconoclastas, né? Destruidores de imagens. Eles não aceitavam imagens de jeito nenhum dentro da sua religião. Enquanto os líderes do islamismo eles faziam movimentos que o aproximavam do povo, já os líderes da igreja, padres, bispos, monges, eles ficavam reclusos em monastérios e dentro da sé, né? Se isolavam do povo, se afastavam do povo, e isso fez com que o islamismo caísse na simpatia do povo. Mesmo que essa aproximação dos líderes do islamismo fosse impositiva, feita à força, mesmo assim eles conquistavam a simpatia do povo, o que muitas vezes a igreja deixou a desejar, tá certo? Não bastasse esse avanço do islamismo, ainda tinham muitas disputas internas, muitas controvérsias internas no seio da igreja. A igreja sediada em Constantinopla e mais na região oriental do Mar Mediterrâneo
fazia uso da língua grega, por isso nós chamamos de igreja grega. Já a igreja sediada em Roma, mais na região ocidental do mar Mediterrâneo, falava a língua latina, né? Mas as diferenças entre essas duas igrejas, que na verdade deveriam ser uma só, elas não paravam apenas nas questões do idioma. Haviam diferenças geográficas, culturais, linguísticas. Também as duas partes da igreja, grega e latina, tinham mentalidades diversas e desenvolveram ali tradições teológicas próprias. Cada um tinha suas tradições teológicas, com interesses e personagens específicos. A teologia latina, por exemplo, era mais objetiva, mais prática, mais racional, ok? Já a teologia grega era mais mística, mais especulativa, tem todo um misticismo em volta disso aí. E para complicar ainda, tinha um outro fator que era o fator político, né? Pois havia rivalidade política entre Roma e Constantinopla, e essa rivalidade, elas foram sendo acirradas por declarações do Papa. Cada declaração dele acirrava mais os ânimos e aumentava mais as desavenças. Então essas questões políticas, elas influenciaram e muito na igreja. Por fim, houve o último concílio, que poderia se dizer o concílio que é reconhecido, né, por ambas as igrejas aí, tanto a igreja grega quanto a igreja latina, que foi o concílio de Nicéia II, que ocorreu em 787. Dali para frente houve uma ruptura. Já não andavam mais juntas, já existiam as duas igrejas ali, a igreja ortodoxa, ou a igreja grega, e a igreja católica, que seria a igreja latina. Mas essa ruptura veio ocorrer efetivamente, embora já estavam, vamos dizer assim, desmembrados desde 787, essa ruptura veio ocorrer de uma vez, criando o Ocidente Católico e o Oriente Ortodoxo, em 1054 depois de Cristo, ok? Esse é o capítulo de número 1 da nossa aula. Nós vamos partir então para o capítulo de número 2, lutas da igreja por expansão e conquistas, ok? Houveram muitas conquistas, ocorreram muitas conquistas feitas pela igreja. A conversão ao cristianismo em diversos povos germânicos, por exemplo, no decurso de mais ou menos quase 8 séculos, do século IV até mais ou menos o século XII, ocorreram diversas conversões. Primeiro, o arianismo germânico. O primeiro povo germânico a abandonar o paganismo, né, aquele paganismo que era tradicional, para professar o cristianismo, foram os visigodos. Os visigodos foram os primeiros povos que realmente, vamos dizer, professaram a fé cristã, foram convertidos. Já desde o momento do seu assentamento no curso inferior do Danúbio, nas proximidades do Mar Negro, eles já professaram a fé cristã, já no século III. Né? Os godos e os ufilas constituíram o centro de radiação missionária do mundo germânico oriental, sob a influência de numerosas tribos germânicas que acolheram o cristianismo. Então eles iam de tribo em tribo, ia espalhando o cristianismo e elas foram sendo cristianizadas. E cabia então aos godos e aos úfilas servir de base para a partida dos missionários que iam pregando o cristianismo por onde passavam. Houve também a Britânia e a Irlanda, que foram também cristianizados. As populações desses povos podem ser chamadas de populações célticas, né? Eles acolheram o cristianismo desde o século II depois de Cristo. Já no século IV, podemos dizer assim, a Escócia estava totalmente cristianizada, tá certo?
Já em Gália e na Espanha, vamos dizer que o cristianismo ele tardou um pouco mais. Ele somente conseguiu chegar nessa região já no século IV. Enquanto lá na Britânia e na Irlanda, vamos dizer assim, que muitos irlandeses já eram missionários, peregrinavam por outras nações, evangelizando e fundando comunidades onde hoje nós chamamos de Escócia, Gália, Alemanha e Itália, conhecemos com esses nomes. Já na Gália e na Espanha, somente no século IV ocorreu um extraordinário florescimento moral da Gália, vamos por assim dizer. Essa moral cristã ficou mais aflorada no século IV. Esses frutos, eles não nasceram da noite para o dia, tá certo? Foram semeados durante séculos, né? Principalmente por monges como Martinho de Tours, Honorato, Cassiano, monges que passaram por essas regiões aproximadamente 3 séculos antes, 4 séculos antes, digamos, evangelizando essas pessoas, tá certo? Já na Espanha, a conversão ela foi diferente, ela ocorreu através da conversão de um jovem chamado Recaredo. Esse jovem, ele se converteu ao cristianismo, mas há um segredo aí, ele era o filho do rei da Espanha, e isso ajudou a abrir portas para a igreja que, vamos dizer assim, conseguiu tranquilamente evangelizar boa parte da Espanha durante esse período, ok? Chegamos então a um período um pouco mais à frente, o período já aproximadamente no final do século VI, início do século VII, final do século VII, início do século VIII, quando nós falamos aí da chegada de Carlos Magno ao poder, ok? Carlos Magno, ou Carlos I, ele foi o rei dos francos, foi nomeado rei dos francos em 768. E depois, posteriormente, ele também se tornou rei dos Lobardos em 774. Muitos anos depois, nos anos, vamos dizer assim, no ano 800 depois de Cristo, ele foi durante o período de Natal visitar a cidade de Roma e foi surpreendido porque o Papa Leão III o nomeou como Carlos Augusto, imperador do Império Sacro Romano, ou melhor, do Império Sacro Romano Germânico, vamos por assim dizer. E assim ele foi considerado o sucessor de Augusto, né, de Constantino e dos antigos imperadores romanos, constituindo assim o grande Império Carolígeno, que recebeu esse nome em sua homenagem, Carlos, tá certo? A unificação da Europa foi uma batalha constante, uma batalha primordial para Carlos Magno. Ele também teve como uma das suas características uma defesa ferrenha do cristianismo. Essa unificação da Europa e a defesa ferrenha do cristianismo colaborou e muito para o crescimento e disseminação da fé cristã em todo o território da Europa, ok? Mas após a morte de Carlos Magno, ocorreu durante aproximadamente 7 décadas, 70 anos aí, um enfraquecimento do poder imperial e um crescimento do poder religioso. A igreja passou a ficar acima do poder secular e era governada agora pelo Papa, que ditava as regras, inclusive no poder secular. Acontece que um tempo depois chegou ao poder o Papa Nicolau I, e esse Papa tomou diversas decisões consideradas polêmicas, né? Em pontos que já haviam sido pacificados pela Igreja Católica, mas ele tomou decisões que, vamos dizer, que se tornou polêmica e causou certo enfraquecimento do poder papal. Após a morte do Papa Nicolau, então a igreja, o poder papal entrou em declínio. Não propriamente a igreja, mas o poder papal entrou em declínio. E com a influência dos nobres italianos, os líderes da igreja então ficaram subjugados pelos imperadores. Havia numa época em que o Papa era escolhido
pelo povo de Roma e pelos bispos. Já nesse período havia certa influência da nobreza italiana sobre quem seria o novo Papa. Foi um momento um pouco mais conturbado para a igreja, vamos por assim dizer, tá certo? Bom, aí dentro desse período, logo após esse período, né, da morte então de Carlos Magno, volta então a borbulhar aí já no ano 1054 questões que causavam descontentamento entre a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma, né? Embora essa separação tenha acontecido apenas em 1054, o cisma já havia ocorrido bem antes, né, quando o Papa havia excomungado a igreja de Constantinopla, tirado ela de comunhão, né? Desde então a igreja latina e a igreja grega, eles, vamos dizer assim, conservaram-se separadas, né? Uma não reconhecendo a existência da outra. Teologicamente, o motivo da divergência consistia na doutrina conhecida como a procedência do Espírito Santo. Uma coisa bastante tosca, bastante assim, difícil de se acreditar, mas havia controvérsia entre eles. De um lado, a igreja latina, a igreja de Roma, afirmava que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Já por outro lado, os gregos declaravam que procedia unicamente do Pai. Isso foi um tema que ocupou espaço, que ocupou livros, que permeou debates intensos e acalorados. Foi um tema muito complicado entre esses dois segmentos da igreja, a igreja latina e a igreja grega. Mas tem outros motivos também. Na igreja latina, ou seja, a igreja católica ocidental, o casamento foi proibido para os sacerdotes, né? Foi instituído o celibato, que a gente conhece. Já na igreja grega, não. A igreja grega, ela não apenas não proibia, como ela instituiu, sancionou o casamento dos seus sacerdotes. Inclusive, atualmente, para ser sacerdote da igreja ortodoxa, o candidato deve ser casado, né? Todo sacerdote ortodoxo tem que ser casado, tá certo? Bom, na igreja, essa é mais uma diferença. Já na igreja do Ocidente, a igreja católica, a adoração às imagens foi instituída, ela é praticada há mais de 1000 anos, né? Enquanto nas igrejas ocidentais, orientais, a igreja grega, a igreja ortodoxa, não se tem imagem. Porém, há um detalhe: eles têm quadros que são pintados em baixo relevo, e esses quadros para eles são muito estimados, assim com profunda reverência, tá certo? Beira, vamos dizer assim, a adoração a imagens, porém é em quadros. Não sei se tem muita diferença, não sei precisar o quanto a diferença dessa reverência, mas eles têm. Inclusive na Catedral de Constantinopla, a igreja de Constantinopla não tem imagem, mas há painéis pintados nos vitrais lá. Todos os vidros têm imagens, quadros pintados de imagens, tipo da imagem da Santa Ceia, de outras imagens, enfim. São diversas imagens que são pintadas, porém nenhuma estátua. Outra diferença entre essas duas igrejas é que, por exemplo, na prática da missa, né, os católicos apostólicos romanos, ou a igreja latina, ela serve o pão sem fermento, que seria a hóstia, né? Já na igreja ortodoxa, não. A igreja ortodoxa, ela serve o pão comum, ok? O serviço é semelhante, né, do pão e do cálice, porém há essa diferença aí do pão sem fermento na hóstia romana e do pão comum na hóstia ortodoxa. Mas vale ressaltar aqui, pessoal, que o problema maior não são esses problemas doutrinários, esses dogmas. O que fez realmente ocorrer a ruptura são os interesses, os motivos políticos. Desde a unificação do Império Carolígeno,
houve sempre um interesse político de se romper esse império. E a igreja foi sempre parte dessa discussão, dessa briga em busca da ruptura, né? Ruptura que foi ocorrer na igreja em 1054 e no poder secular muitos e muitos séculos depois, ok? Bom, falado sobre isso aí, nós precisamos então falar sobre a igreja católica e o celibato obrigatório do clero, né? O celibato não existia no início, vamos dizer, até o final do século III. Não existia. Os 3 primeiros séculos da igreja, ela caminhava normal. Os sacerdotes poderiam ser casados e assim por diante. Isso aí ele foi mudado somente no sínodo regional de Elvira, na Espanha, no século entre 300 e 600 depois de Cristo, tá certo? É lá que eles decidiram o celibato dos clérigos. No Oriente, o celibato obrigatório foi fixado no Concílio de Constantinopla em 692. Até lá não era obrigatório. Mas em 692, a igreja de Constantinopla, ou seja, a igreja grega, a igreja ortodoxa, instituiu a obrigatoriedade do casamento. Tá certo? Só não é obrigatório, até hoje, ser casado os presbíteros e diáconos, mas todos os sacerdotes são obrigados a ser casados. Houve ainda várias mudanças sobre essa história do celibato. Ora existia, ora foi enfraquecido, depois voltou a existir. Por exemplo, o Papa Adriano, que foi um Papa que ficou de 867 até 872 depois de Cristo, ele era casado, né? Já o Papa Leão IX, que foi no ano 1049 a 1054 depois de Cristo, e o Papa Gregório, eles defendiam a aplicação do celibato devido à crescente degradação moral do clero. Então, eles achavam que uma forma de conter a degradação moral do clero era proibir o casamento. Mas essa controvérsia ela permeia a história da igreja durante muitos e muitos anos, ok? Bom, houve depois disso um breve despertamento da igreja. Questão de arquitetura, universidades, um despertamento cultural, vamos por assim dizer. A desordem da igreja no império se estendeu do fim do século IX até meados do século... do fim do século... do século IX até meados do século XI. Ocorreu então um despertamento na igreja. Vários papas hábeis e íntegros, eles assumiram o poder e fizeram significativos mudanças significativas, melhor dizendo. Nós podemos destacar aqui o Papa Leão IX, o Papa Nicolau II, o Papa Gregório VII, né? Ou Hildebrando também, como foi chamado. Eles corrigiram alguns abusos que afetavam a Igreja Católica, né? Abusos que, vamos dizer, atacavam até a moral da igreja. Nessa época, então, surgiu a arquitetura gótica na igreja, catedrais com símbolos, com estrutura gótica e assim por diante, como magníficas catedrais. Houve início nesse período nas cruzadas, e nós vamos falar delas daqui a pouco. O centro das atividades teológicas, ela se transferiu então dos mosteiros para as escolas urbanas das catedrais, né? Antecipando aí as grandes universidades do século XIII. Veja como é interessante, a igreja saiu de dentro do mosteiro. Lembra que falamos agora há pouco que os líderes ficavam enclausurados, bispos, monges ficavam enclausurados em mosteiros. Agora eles saíram dos mosteiros para praticar o conhecimento dentro de escolas e universidades, levando esse conhecimento moldado segundo os filtros, né, segundo a visão católica, mas levando isso à população, tirando de dentro dos muros dos mosteiros. Isso foi uma mudança muito significativa e muito grande para a igreja, esse despertamento tanto arquitetônico, né, tanto da arquitetura como das universidades.
qual era a situação da igreja na virada do milênio, então? Houve uma virada do milênio e precisava saber qual era essa, vamos dizer, a situação real, né? Podemos destacar que nesse período o Império renasce, né? A igreja começa a receber grandes doações de terras. A única forma de ascensão social era entrar para o clero, não existia outra forma, né? Quem era plebeu continuava plebeu, quem era nobre continuava nobre, e uma forma que tinha era entrar para o clero, havia uma ascensão social, tá certo? O imperador nomeava bispos e controlava o papa, conforme nós falamos agora há pouco, desde a morte de Nicolau I. A igreja do Oriente passou a se tornar uma igreja mais teológica, né? Ou seja, a igreja ortodoxa passou a ter mais foco na teologia. Já a igreja do Ocidente se tornou uma igreja mais política. O envolvimento da igreja apostólica, católica apostólica romana com o poder secular tornou-a mais política, ok? Bom, aí chegou um momento que a igreja se despertou para o que estava acontecendo no Oriente. O islamismo havia dominado tudo e a igreja precisava então reagir a isso, né? E foi então que foram criadas as cruzadas. As cruzadas, elas foram um evento sem precedente na história do cristianismo. A história cristã mundial nunca teve um outro fato como esse. Foi a primeira vez que nós podemos dizer que as guerras foram tidas como justificadas, né, por princípios cristãos. Elas foram empreendidas por reis e por imperadores cristãos. Desde os tempos de Constantino, os príncipes cristãos invocavam a bênção de Deus, né, para as suas aventuras militares, mas nunca houve um envolvimento até então da igreja nisso. Mas agora não. Agora foram guerras que foram, na sua maioria, convocadas pelo próprio Papa. Vejamos o exemplo. A primeira cruzada ela aconteceu do ano 1096 até o ano 1099 depois de Cristo. Ela foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II durante o Concílio de Clermont, na França. Ok? Para convencer os cruzados a lutarem, o Papa Urbano II ele prometeu uma indulgência plenária, indulgência total. E ele nomeou o bispo Ademaro de Puy como o líder, né, o guia dessa expedição, aí, dessa cruzada militar. Em 1098, então, as cruzadas tiveram grandes vitórias, ou vitórias muito significativas. Conquistaram, por exemplo, Antioquia após um longo cerco. Em 1099, eles obtiveram conquistas ainda mais significativas, que foi a tomada, por exemplo, de Jerusalém, massacrando os muçulmanos que lá habitavam e queimando as suas sinagogas, né? As sinagogas onde judeus de Jerusalém se refugiavam. Vale ressaltar aqui, irmãos, que essa atitude não reflete o amor de Deus, tá certo? Não reflete o amor de Deus. O amor de Deus é a base para todo o cristianismo. Essa atitude de massacrar os muçulmanos e os judeus para impor a sua fé, ela é uma barbárie, né? É um terror que os cristãos foram capazes de realizar em nome da sua religião, tá certo? As cruzadas, em hipótese alguma, agradavam a Deus. Fica aqui esse grifo meu para esse assunto, ok? Bom, após então as conquistas, construídos mosteiros e introduzidos cultos e ritos litúrgicos latinos, ou seja, da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse período surgiram algumas ordens monásticas, que é interessante falar aqui, né? A primeira delas seria a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares de São João, ou a Ordem dos Cavaleiros de São João, fundada por Raimundo de Puy, né? Eles tinham como objetivo dar suporte, apoiar aqueles que desejavam peregrinar visitando a Terra Santa.
Essa ordem é conhecida como Ordem dos Cavaleiros Hospitalares porque ela surgiu dentro de um hospital fundado por Carlos Magno. Então, o hospital foi fundado por Carlos Magno, né? A ordem foi fundada por Raimundo de Puy, ok? A ordem que tem origem entre os monges ocidentais também ela merece um grande destaque aqui. Essa ordem foi chamada de Ordem dos Cavaleiros Templários. Talvez a ordem mais conhecida de todas seja essa, a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Ela foi fundada por Hugo de Pins em 1118 d.C. Essa ordem ela faz alusão ao quartel, porque essa ordem ficava no templo, né? Ordem templária. Então ela ficava alojada ou sediada num quartel que ficava muito próximo ao templo. Inclusive, uma das missões desse grupo era a proteção do Templo de Jerusalém, tá certo? Bom, era composto por membros leigos, nenhum deles era clérigos, nenhum deles era um estudioso, nenhum deles era religiosos. Eles tinham por costume obedecer, assim, vamos dizer, as práticas realizadas por sacerdotes, como por exemplo o voto de celibato. Eles não eram obrigatórios, não eram obrigados, mas faziam isso voluntariamente. Eles também faziam votos de proteger os peregrinos e defender a Terra Santa, especialmente o templo. Então, por essa proximidade do quartel deles com o Templo de Jerusalém e pela defesa do templo, eles ficaram conhecidos como Cavaleiros Templários. Com o início da cruzada, eu quero deixar destacado aqui para os irmãos, com o início das cruzadas, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares de São João e a Ordem dos Cavaleiros Templários deixaram de ser apenas uma ordem normal para se tornarem ordens militares, tá certo? Como se exército fosse. Bom, assim eu encerro a primeira ordem que foi a primeira cruzada que foi feita. A segunda cruzada ela foi certamente uma das mais vexatórias para a igreja. Ela foi convocada pelo Papa Eugênio III e foi constituída de 2 exércitos, né? Sendo que um saiu da Alemanha e o outro saiu da França em direção à Terra Santa. O exército e a igreja esses 2 exércitos, que se tornou o exército da igreja, ele sofreu muitos reveses, né? Duras baixas durante essa cruzada. Então foi uma cruzada que fracassou em pouco tempo, em menos de 2 anos, para ser mais preciso, 1 ano e 6 meses, 7 meses, esse exército sofreu baixas e acabou voltando para a Europa sem conquista significativa. Aliás, sem nenhuma conquista, somente derrotas. Aí iniciamos então a Terceira Cruzada, em 1188, ela durou até 1192, aproximadamente, meados de 1192. Ela foi convocada também pelo Papa, só que agora pelo Papa Clemente III, após o governador do Egito ter conquistado Jerusalém em 1187 d.C. Dessa forma, a Terceira Cruzada foi composta pelo exército da Inglaterra, que foi comandado pelo rei Ricardo da Inglaterra, conhecido como Rei Ricardo Coração de Leão, né? E pelo rei Filipe da França. Ambos os exércitos então se uniram e lutaram a serviço da igreja para combater as forças do imperador Saladino, né? Que era o imperador do Egito na costa da Palestina. Aqui é preciso dizer que eles lutaram na costa da Palestina todo o tempo. Até a trégua ocorrida em 1192, a Palestina ficou toda sob o poder de Saladino, exceto a costa que ficou sob o poder dos cristãos latinos, possibilitando assim então a retomada das peregrinações à Terra Santa, tá certo? Jerusalém continuou permaneceu sobre o controle dos muçulmanos, porém a costa toda era comandada pelos exércitos católicos
comandados pelo rei Ricardo e pelo rei Filipe, ok? Bom, a Quarta Cruzada ela foi convocada também pelo Papa Inocêncio III. Aliás, foi comandada pelo Papa, também pelo Papa Inocêncio III, foi convocado. Nessa campanha dos Cruzados, eles invadiram Constantinopla e elegeram o Conde Balduíno de Flandes como imperador. Os Cruzados tiveram abundância de armas e de mantimentos e tiveram barcos à sua disposição. Isso porque os comerciantes venezianos, né, da cidade de Veneza, eles tinham interesses no comércio ultramarítimo, né? Criaram um entreposto comercial no mar Mediterrâneo. E eles viram nessa cruzada a possibilidade, então, de adentrar naquele território e lá eles poderem estabelecer o seu comércio. Por isso eles patrocinaram essa cruzada. Bom, assim a Quarta Cruzada também encerrou sem conquista nenhuma, tá certo? Mas aí o Papa Inocêncio III, que havia convocado a Quarta Cruzada, convocou a Quinta Cruzada em 1215. Por quê? Porque houve um desvio de finalidade da Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada perdeu a finalidade, ele estava mais para atender os interesses dos comerciantes venezianos do que para atender o interesse da própria igreja. Mas, embora tenha sido convocada pelo Papa Inocêncio III em 1215, a Quinta Cruzada ela só teve início sob o comando do Papa Honório III. Os líderes daquela que seria a Quinta Cruzada eram André II, rei da Hungria, né? O rei Leopoldo VI, que foi duque da Áustria, e Jean de Brienne, considerado por eles rei de Jerusalém, além de Frederico II, que era o comandante do Sacro Império Romano Germânico até então. Bom, o alvo era a conquista de Jerusalém, porém eles utilizaram uma estratégia diferente, né, e arriscada. Para a conquista de Jerusalém, eles primeiro tentaram conquistar o Egito, para depois conquistar Jerusalém. Só que não foi bem sucedido isso. E a cruzada terminou num fracasso total com milhares de baixas, muitas mortes realmente, tá certo? Se depois vocês quiserem olhar mais atentamente, eu pus aí no resumo que fiz para os irmãos um mapinha de como eles seguiram aí essa cruzada. Era muito longe, muito sacrificante e, vamos por assim dizer, foi um suicídio mesmo. Eles foram muito mal sucedidos nessa jornada. Bom, alguns anos se passaram e o imperador Frederico II, então, ele decidiu que deveria montar a Sexta Cruzada. Essa cruzada não foi convocada por Papa nenhum. E Frederico, ele na verdade, ele já tinha sido excomungado da igreja pelo Papa Honório III por ter se recusado a mandar tropas e a participar da Quinta Cruzada. Tá certo? Mesmo assim, essa Sexta Cruzada foi iniciada por Frederico II, que conquistou Jerusalém, conquistou Belém, conquistou Nazaré, né? No entanto, a partir de 1244, os cristãos perderam novamente a posse de Jerusalém, ok? Bom, Frederico ele também usou de estratégias, ele não foi direto ao combate porque sabia que seria difícil vencer, né? Ele foi para a região então da Palestina e lá ele ficou com a sua tropa vamos assim, parado, né? Observando a situação, né? E ele viu que lá em 1228, ao chegar na Terra Santa, viu que havia confrontos entre tropas locais. Tribos que lutavam contra tribos, havia desavença política entre os sultões e tal. Por exemplo, existia briga entre o sultão do Egito com o sultão de Damasco, né?
E aí, para negociar um acordo diplomático capaz de atender aos seus próprios interesses, Frederico II, então, se dirigiu ao sultão do Egito, né, Mali al-Kamil, e lá, com o intuito de reconquistar Jerusalém, Nazaré e Sidom e outras cidades próximas, ele fez acordos com ele, ok? Depois dessas conquistas, houve um tempo em que ficou parado, né? A última conquista, então, foi em 1244. Depois dali, ficaram 4 anos em paz. Porém, em 1248 até 1254, houve a Sétima Cruzada. A sétima e última cruzada, ela foi liderada pelo rei Luís IX, rei da França, que após uma desastrosa campanha contra o Egito, acabou capturado e feito prisioneiro. Ao findar as cruzadas, então, nós podemos observar, em geral, o objetivo principal fracassou. Por quê? O objetivo principal era a conquista da Terra Santa, de Jerusalém, mas Jerusalém continuou sob o domínio dos muçulmanos. Já no campo político e econômico, as cruzadas trouxeram grandes mudanças para a Europa. Por quê? No campo político, os reis passaram a ter a maior autoridade, se desvencilhando do poder do Papa e afirmando o poder local, né? Seu poder secular. Já no campo econômico, ocorreu um aprimoramento da agricultura devido às técnicas que os cruzados trouxeram, técnicas e equipamentos que eles trouxeram da região da Terra Santa, da região do Egito, da região da Palestina, terras por onde eles peregrinaram, eles adquiriram esses conhecimentos e trouxeram para a Europa. Há também outras mudanças, como por exemplo a mudança cultural. Os muçulmanos mantinham admiração por certos filósofos gregos, com destaque para Aristóteles, né, influenciando assim os cristãos no período da escolástica. Ok, pessoal? Eu espero que esses 2 primeiros capítulos aí da unidade 2 possam ter sido esclarecedores, espero que vocês possam ter aprendido bastante e que as lições de coisas como a influência política na igreja, o uso da violência em nome de Deus e outras coisinhas mais possam ser analisadas nos tempos de hoje, que possamos ver que precisamos mais pregar a Deus, pregar o evangelho simples, pregar o evangelho de aproximação do povo com Deus, do que evangelhos muito rebuscados, muito cheios de firulas e assim por diante, elucubrações das quais apenas afastam, dificultam e fazem com que o povo não deseje esse evangelho. Preguemos o evangelho genuíno e estejamos sempre dispostos a pelejar com amor pela obra de Deus e não empunhando armas, conforme vimos aí nesse período da Idade Média, tá bom? Nos vemos a partir da próxima aula aí, querendo Deus. Um abraço a todos, paz do Senhor.